Queria convidar você a fechar seus olhos. Sei que o Espírito Santo já está aqui. E eu sei que Ele pode fazer muita coisa ainda e vai fazer. Eu sei que tudo é na dependência do Senhor. E nessa hora nós oramos, Jesus. Nós dependemos da Sua presença, Senhor. Por mais que a palavra ela chame a atenção ou algo assim do tipo, mas se a Sua presença não tiver, Senhor, nada adianta. Não é oratória, não é retórica, Senhor, não é o saber falar, não é o saber ministrar, mas é a Sua presença. Eu oro, Jesus, por Sua presença, Senhor, nesse lugar, Jesus. Tudo que eu tenho aos Teus pés. Comece a se render a Jesus novamente. Tudo que eu tenho é Teu. Nós nos rendemos a Você, Jesus. Tudo que eu tenho aos Teus pés. E nos submetemos à liberdade do Espírito. Tudo que eu tenho é Teu. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. E não há outro como Tu. Ah, como eu te amo, tanto, tanto. Se há fome em você, fique de pé nessa hora. E não há Se há fome outro pela presença de Deus, pela presença de Jesus, comece a derramar diante do Senhor. Tudo que eu tenho, comece a entregar a Jesus. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que nós temos aos Teus pés, Jesus. Tudo que eu tenho aos Teus pés. Tudo que eu tenho é Teu. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. E não há outro como Tu. Ah, como eu te amo, tanto, tanto. E não há outro como Tu. Não há outro, Jesus. Levante a sua voz. Comece a declarar a Jesus: não há, Senhor, não há outro. Aos Teus pés, sim, Deus. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho aos Teus pés. Tudo que eu tenho é Teu. Nós te damos glória, Jesus. Só Você pode me dar o que eu preciso. Nós te damos glória, Jesus. O que eu preciso é Jesus. Só Você. E só Você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é
Jesus. E só você pode me dar o que eu preciso. Só Jesus pode lhe dar o que você O precisa. que eu preciso é Jesus. E na realidade tudo que nós precisamos é E Jesus. só você pode É o me Senhor. dar o que eu preciso. Para curar a sua alma é só O Jesus. que eu preciso é Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. E nós já somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Tome o nosso coração, a nossa mente. Leva cativa a nossa mente à obediência perfeita de Cristo. Nós repreendemos, Jesus, tudo aquilo que seja contrário à Tua palavra. Tudo aquilo que se levanta à perfeita palavra de Cristo. Nós repreendemos em nome de Jesus. E clamamos pelo Espírito de sabedoria e revelação em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Fui incubado dessa missão em trazer a palavra hoje. É um desafio. Eu estava dizendo, Senhor, eu vou fingir que eu estou na célula. Vou fingir que eu estou na célula, que vai dar certo. Né? Mas, para mim é uma alegria. Estou muito feliz, porque eu sei que também é promessa de Deus se cumprindo. Eu sei que é promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Hoje eu estava vindo para cá, e eu só orando, Senhor, me ajude, 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 me ajude. E o Espírito Santo me lembrando. Não, é promessa se cumprindo na sua vida. E eu estou muito feliz, muito grato a Deus mesmo. E aí o tema da palavra que Deus tem compartilhado comigo esses dias é crescendo na maturidade de criança espiritual a filho maduro em Cristo. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 3. E aí vamos ler a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então, Paulo escreve aqui a primeira carta à igreja de Coríntios por volta ali de 55, 56 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária. E uma das coisas que Paulo exorta a essa igreja, na verdade são que eu me recorde muito assim, são duas. A primeira coisa é a imaturidade, mas a segunda coisa é sobre a imoralidade dentro da igreja. E a primeira coisa que eu quero me deter é na maturidade, que é o que a gente vai falar. A gente está nas quartas-feiras e a gente está falando sobre cura nas emoções. Né? Então, eu acredito que a maturidade ela é um processo também de cura nas nossas emoções. Né? Nós somos constantemente lembrados que nós não somos guiados por aquilo que a gente sente. Graças a Deus que a palavra ela não está escrita, o meu servo vive pelo que sente. Mas nós somos chamados a viver pelo que a palavra de Deus diz que é. Nós somos chamados a viver pela fé. Pela fé em Deus. E isso é suficiente, é mais que suficiente. Então Paulo nesse texto ele expressa a sua tristeza em ver um nível de carnalidade que a galera da igreja de Coríntios estava. A Bíblia ela é clara e ela vai dizer que Paulo desejava falar coisas profundas com essa galera. Paulo gostaria de trazer relatos profundos para esse povo. Mas a Bíblia fala que eles eram como criancinhas em Cristo. Eles não estavam prontos, eles não estavam maduros para receber a palavra sólida do Senhor. E isso nos ensina muita coisa. Paulo repreende os cristãos de Coríntios por sua imaturidade espiritual.
O comportamento dos coríntios não era próprio a pessoas espirituais, a pessoas que tinham o Espírito Santo. Então a gente vê esse formato aqui na igreja de Corinto, a gente vê que, embora a galera fosse convertida, a vida e o pensamento da galera de Coríntios, eles não eram condizentes a uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor. E a gente vê coisas profundas que Paulo começa a falar na igreja de Coríntios. E em sua segunda carta nem se fala. Paulo, em sua segunda carta, ele relata a experiência que ele teve com Jesus, em ser arrebatado ao terceiro céu, em ser revelada coisas a ele que nem a anjos foram reveladas. Então a gente vê uma galera que Paulo não poderia lidar com um assunto profundo. Então existem pessoas, e eu acredito que de fato existem pessoas que não recebem aquilo de Deus, ou aquilo que é profundo de Deus, por sua imaturidade. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem já teve traumas? Quem se livrou dos traumas? Estamos nos processos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Satanás, um dos principais nomes de Satanás na Bíblia é o quê? Pai da mentira. E o segundo, que eu acho muito sério também, é que o que a Bíblia fala é que ele é acusador dos santos. Então Satanás, ele não é onisciente, Satanás, ele não é onipresente, Satanás, ele é milenar. Então Satanás sabe os traumas que nós vivenciamos e ele vai lá atrás para dizer isso, aquilo, aquilo e aquilo. Por isso que é importante a gente ter esse entendimento de que nos define é a palavra de Deus. Se eu não tiver esse entendimento de que me define é a palavra de Deus, eu vou ser guiado pelo que eu sinto. Eu vou ser guiado pelo que a minha alma fala. Eu vou ser guiado pelo que a minha alma diz. E graças a Deus que os nossos olhos foram iluminados pelo Espírito de Deus. Irmão, Satanás, ele não tem problema com a palavra, ele conhece a palavra, ele sabe da palavra. Ele vai testar Jesus, ele vai tentar Jesus, ele vai provar Jesus, é com o quê? Com a palavra. Com a palavra. Mas é interessante que Jesus também repreende e responde Satanás com o quê? Com a palavra. A diferença de uma pessoa que sabe o que é a palavra, conhece a letra da palavra, e a diferença de uma pessoa que é a palavra, que vive a palavra. Então nós vemos a diferença. Então Satanás, muitas das vezes, ele vai nos nossos traumas, para querer nos paralisar. Se eu não me posiciono, eu me deixo levar. Então, existem pessoas que não recebem e não vivem aquilo que Deus tem para elas, por sua imaturidade, por sua falta de posicionamento. Eu acredito que grande parte das nossas curas, elas dependem de um posicionamento nosso. Na psicologia a gente estuda muita coisa em relação a isso. Mas quando eu vou olhar entre as linhas assim, é falta de posicionamento. Às vezes quer colocar a cura em si para o profissional. E o profissional não vai fazer isso. Mas grande parte da nossa cura, grande parte dos nossos traumas, eles são resolvidos primeiramente em Cristo, mas em resposta a um posicionamento a Jesus. Então, pessoas não recebem aquilo que Deus tem, ou aquilo que Deus quer para elas, por sua falta de maturidade. Então, um filho maduro, ele é guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Paulo fala isso. Paulo diz que um filho maduro, ele é guiado pelo Espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, Paulo fala isso. Em contrapartida, nesse texto, ele diz que um filho imaturo, ele é guiado por sua natureza humana. A natureza humana, ela sempre, deixa eu dizer uma coisa a você, nós não fazemos esforço para pecar. A nossa natureza, ela automaticamente, ela já se inclina para isso. Eu não me esforço, eu não preciso me esforçar para ser ruim. Eu já sou. Tudo que há de bom em mim é Cristo, é Jesus. E todos os dias eu preciso aceitar Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Tem dias que nós acordamos, meu Deus, eu sou crente mesmo, eu sou cristão mesmo. E aí nós lemos livros, nós lemos a Bíblia, mas Jesus espera de mim e de você um posicionamento. Então, segundo esse texto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 3, o que é que torna
O que é que torna um filho imaturo? A primeira coisa que Paulo fala, e ele diz aí, ele diz, olha, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Vocês têm ciúme uns dos outros e discutem e brigam entre si. Então, essa palavra eu coloquei 3 pontos, bem breve, para que a gente pudesse entender aqui, que a gente pudesse articular aquilo que Deus quer falar conosco. Primeira coisa é inveja e comparação. Primeira coisa, inveja e comparação. A inveja e a comparação, eu acredito que é fruto de um coração ingrato. Porque quando nosso coração é grato, nós não perderemos tempo cobiçando o que não é nosso. Quando nós temos um coração grato em Deus, nós entendemos que Deus nos chamou para aquilo ali. Então eu vou dedicar todo o meu coração para aquilo ali. Mas um coração invejoso, a pior coisa do mundo é você se comparar. É você estar se comparando. Eita, fulano está isso. Eita, fulano está aquilo. Eita, fulano isso. Eita, mas é porque para fulano é mais fácil. É que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tu perde de viver o que Deus tem para tu. Quando você tira a sua atenção, quando você tira os seus olhos daquilo que Deus tem para você, você começa a se comparar, tu perde tempo em viver aquilo que Deus tem para tu. Quem disse que Deus chamou você para ser um John Wesley? Quem disse que Deus chamou você para ser um Billy Graham? Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus não vai perguntar, Felipe, por que é que você não foi como o apóstolo Paulo? Queria eu. Deus não vai perguntar, Deus vai perguntar, Felipe, por que você não foi Felipe? Irmãos, isso tem que estar muito claro na nossa mente. Porque às vezes a gente quer seguir passos de pessoas que Deus chamou para aquela época, nós estamos em outra. Você sabia que 60% dos jovens que entram na faculdade, todos se desviam? Todos. Né? Em falar em faculdade, começou as minhas aulas. Pense na crise, irmãos. Para eu voltar a estudar. Você vai voltar a rotina todo dia de novo. Eu chego em casa do trabalho, só faço tomar banho, nem como às vezes, já vou para a faculdade, eu como lá na faculdade. Tiago vê lá, nós lá na cantina comendo lá. Aí eu me lembro, aí o Espírito Santo me lembra, você tem um propósito ali. Você tem um porquê ali. Nós estamos com o evangelismo lá, está a coisa mais linda. Então assim, nós somos guiados por um propósito. Bote isso na sua mente. Deus não lhe chamou simplesmente para que você abra um novo ministério, ou seja, um novo ministério. Deus chamou eu e você para dar continuidade àquilo que Ele começou. Todos os discípulos agiram dessa forma. Todos os discípulos agiram dessa maneira. Os apóstolos deram continuidade àquilo que Jesus fez. Os pais da igreja deram continuidade. Os avivalistas deram continuidade, os profetas deram continuidade. Por que eu e você não? Por que eu e você não? Se Cristo nos chamou, Cristo nos chama. Deixa eu dizer para você. Todo chamado, quando Deus lhe chama, quando Deus me chama, Deus coloca em mim e você, Deus coloca uma coisa que chama senso de responsabilidade. Deus não chama ninguém por chamar. Ninguém por chamar. Deus, quando nos chama, Deus coloca uma coisinha que chama responsabilidade. Sabe o que é isso? Essa responsabilidade se torna uma causa. Você acorda pensando nisso. Você vai dormir pensando nisso. Você começa a ler pensando nisso. Você vive por uma causa. E que causa é essa? A causa de quem? A causa do CCA? Não, cara, é a causa de Cristo. É a causa de Jesus. O seu chamado é muito... sabe, Deus sabe do seu chamado, mas Deus coloca o senso de responsabilidade. E deixa eu dizer uma coisa a você. O seu chamado não é maior que Jesus. Nós precisamos seguir a nuvem. E nós precisamos estar debaixo de uma palavra de Deus. Para tudo que nós formos fazer, nós precisamos estar debaixo de uma palavra de Deus. Eu estava lendo o Êxodo e a Bíblia fala que Moisés quando vai colocar-se diante de Deus a favor do povo, e ele corrige o povo porque o povo fez um bezerro de ouro lá, Arão se deixou levado pelo povo e o povo fez um bezerro de ouro. A Bíblia chega lá em Êxodo 33, 34, e aí Moisés diz assim, cara, vocês erraram mesmo. Mas eu vou subir ao monte, eu vou falar com o Senhor, eu vou ver o que é que eu posso fazer, parafraseando.
E aí, Moisés vai dizer assim: Senhor, esse povo pecou contra ti mesmo, mas pela tua misericórdia, Senhor, perdoa. Caso não, tire o meu nome também do livro. Vem o cara. Aí Moisés chega para a galera de Israel e diz assim: Israel, se mantenham na presença de Deus, porque o que difere vocês do povo lá de fora é a presença dele. O que difere, irmãos, nós da presença dos outros é a presença de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Cristo, e ver Jesus. E a comparação, a inveja não permite que você viva a plenitude de Cristo. Então eu perco o melhor de Deus para a minha vida, e eu perco a oportunidade de me envolver naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Ele quer que eu faça, por estar me comparando, por estar invejando, por estar cobiçando o que não é meu. Quando nós temos um coração grato, quando a nossa alma ela é resolvida em Deus, quando o nosso coração está resolvido em Deus, nós vivemos por uma causa em Cristo. Nós não perderemos tempo me comparando com fulano, com cicrano. Não. Então, lá o autor de Hebreus fala no capítulo 5, a partir do verso 11, ele diz assim: há muito mais que eu gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. A esta altura, já deveriam estar ensinando outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite, ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos, que pela prática constante, são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. E a palavra displicente aqui significa ser lento, tolo, negligente. Quantas vezes a gente não é negligente com aquilo que Deus fala para nós? Quantas vezes nós não somos negligentes com aquilo que Deus confia para nós? Eu tenho aprendido isso em Deus, em ser rápido, em obedecer. Até aqui, viu? Natural. Às vezes a pastora: você que está aí atrás, vem aqui para frente, eu vou logo. Então a gente precisa ser rápido em obedecer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer. Como o salmista Davi diz: uma vez Deus falou, duas eu ouvi. Duas eu ouvi. Então, um filho imaturo, ele não ouve, ele não obedece. Outra coisa, ele é cheio de justificativa. É porque fulano, não é porque, não, é porque nessa igreja, é porque é isso, é porque aquilo, é tanto porque, até para confessar. Deixa eu dar um conselho a você, que me deram também, eu absorvi. Não estrague o milagre da confissão. Às vezes nós vamos confessar um pecado, a gente já vem com a justificativa pronta. Não estrague o milagre da confissão. Confesse logo. Seja transparente. Eu entendi isso. Eu entendi mais ainda quando a Bíblia diz que antes de nós pensarmos em falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então não estrague o milagre da confissão. Outra coisa, não dependa. Porque fulano isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano isso, não sei o que. Não, cara. Se Deus chamou você, ponto final, acabou-se. Às vezes eu acho que muita gente vai chegar diante de Deus: ai, Senhor, é porque eu não fiz por causa de fulano. Olha, por causa disso, por causa disso. Certo. Eu acredito, Deus vai dizer, tá certo. Desde que fulano eu resolvo. Mas e você? E você? E aí? Então, é uma galera que já deveria estar ensinando, mas precisa estar novamente sendo ensinado. Ou seja, não obedece. É uma pessoa que está ali, já deveria estar além, mas continua no mesmo nível, na mesma estatura. E o problema não é Deus, o problema é a gente, irmãos. Às vezes a gente é muito endurecido para isso. E nós precisamos reconhecer isso diante de nós, diante de Deus e diante de nós. Às vezes a gente é muito rápido em reconhecer o erro dos outros, né? Fulano não está obedecendo, fulano não está isso, fulano não está aquilo, não está aquilo. E você? Eu preciso olhar para mim. Você precisa olhar para você. E aí, ser ambicioso não é errado. Quem quer crescer em Deus aqui?
Eu já disse a Deus: Senhor, eu quero ser, o Senhor me chamou para ser pastor, eu quero. Já está meio caminho andado. Eu quero, eu disse sim ao Senhor. Então não é errado nós sermos ambiciosos, não é errado. Não é errado a gente querer ser grande, não é errado. O problema está em a gente não ter noção do que nos custará essa nossa ambição. Pergunta, tem meia hora de conversa com os pastores e pergunta a eles o que é que eles têm que renunciar. O preço é alto. A ambição é grande, mas o custo para lhe preparar também é grande. É alto também. Então, uma oportunidade para quem não está preparado pode ser a sua destruição. Então, eleva o teu nível de preparação de acordo com a tua ambição. Nós precisamos ter esse entendimento. Não fui consagrado aqui, o supervisor já estava assim. Ó. Por quê? Quem há muito é dado, muito é cobrado. E não é um fardo da igreja, não. É a responsabilidade que me cabe. Quando Deus me chamou, eu já sabia disso. Então não me sinto cobrado. É um encargo da minha responsabilidade. É a responsabilidade que eu tenho diante de Deus e diante das pessoas. Você que é líder de célula, não sinta cobrado. É a responsabilidade. Quando você disse sim a Deus, é a sua responsabilidade. Quando Deus nos chama, Deus coloca o senso de responsabilidade. Eu desconfio muito. Um cara que diz que tem um chamado de Deus e ele não está nem aí. Recebe palavra profética e não está nem aí. Por quê? Palavra profética significa que vai acontecer? Não. Fala da intenção do coração de Deus. Não se posicione não, que vai acontecer. Nós precisamos nos posicionar. Eu tenho chamado pastoral. Amém. Mas eu passo a minha vida na internet. Não vou visitar uma criatura. Não choro por ninguém. Não vou atrás de ninguém. Não ensino ninguém. Não compartilho ninguém. Vai acontecer? Vai nada. Vai nada. Por quê? Porque quando Deus nos chama, Deus coloca a responsabilidade por aquilo que Ele nos chamou. E aí nós não colocamos diante de Deus. Nós nos colocamos à disposição de Deus. Um sonho não nos custa nada. Mas a preparação pode custar tudo. Pode custar tudo. E deixa eu dizer uma coisa a você, não se escandalize. Deus não tem compromisso com os seus sonhos. Deus não tem compromisso com os meus sonhos. Deus tem compromisso com os sonhos dele, ao seu respeito e ao meu respeito. Deus não tem compromisso com os meus planos. Às vezes os meus planos, às vezes não, né? Os nossos planos é muito menor do que os planos de Deus. Então Deus tem responsabilidade e compromisso com os planos dele ao nosso respeito. E nós precisamos entender isso. E não é os planos de Deus que vai se alinhar ao nosso. É o nosso ao de Deus. Tem que ser assim. Ou é do jeito de Deus, ou é do jeito de Deus. Nós precisamos parar com isso. Sabe, Deus passa a maior parte do seu tempo corrigindo as babaquices que a gente faz do que outra coisa. E nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Palavra profética mostra qual é a intenção do coração de Deus ao seu respeito. Olha aí, Deus te chamou para isso. Posiciona. Posicionamento. Segundo ponto que eu acredito que Paulo corrige também na igreja, a igreja de Corinto, e que nos impede de crescer, é divisão. Divisão. Pense numa coisa terrível. Vamos trocar, irmão, divisão por multiplicação. Multiplicação de visão, multiplicação de coração em Deus. Divisão. Jesus fala lá em Marcos 3, versículo 24, ele diz assim: um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma, ela desintegrará. Uma pessoa imatura, ela sempre permanecerá frustrada e tentará contaminar aqueles ao redor.
Não se alegrará com a conquista do seu irmão, apenas consigo mesmo. Assim é um coração de uma pessoa dividida. Lembre Tiago, lá em Tiago, o que a Bíblia fala? Diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá generosamente. Agora peça com fé, sem duvidar. Pois o homem que duvida, ele é agitado, ele é o sentimento dobre. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque ele é inconstante em seus caminhos. Então uma pessoa imatura, ela é dessa forma. Ela é frustrada, ela permanece frustrada e ela quer frustrar os outros. Lá em Lucas, capítulo 15, lembra a parábola do filho pródigo? Né? Conta, o cara sai e gasta toda a sua herança, papapá, ppp. E aí o pai disse: meu filho, né, o mais velho começa a se queixar, porque o cara voltou, e o pai foi e pegou o cevado lá, e matou, e deu uma festança para que o filho, porque o irmão mais novo voltou, e não sei o que, e fica naquele dilema. No verso 31 e 32 de Lucas 15 diz assim: o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Veja, olha o que é que o pai diz: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas o irmão mais velho se importou mais com o cevado do que com o retorno do irmão. E deixou de desfrutar, por sua comparação, deixou de desfrutar aquilo que já era dele. Veja o que é que a comparação nos faz. Veja o que é que a divisão faz conosco. Nós não enxergamos aquilo que Deus já colocou diante de nós. Olha, Deus não precisa de nós, de fato, Deus não precisa. Mas aquilo que Deus lhe chamou para fazer, talvez ninguém faça melhor do que você. Mas Deus não se preocupe, que o reino de Deus não depende nem de mim e nem de você. Mas Deus lhe chamou para isso, corresponda. Faça, se posicione. Então o irmão mais velho, a gente vê, se importa mais com o cevado do que com a própria volta do irmão. Veja. E aí a minha pergunta para você é: você tem desfrutado daquilo que Jesus lhe deu? Você tem se posicionado diante daquilo que Deus lhe confiou? Colocou nas suas mãos? Porque diante de Deus nós vamos prestar contas do que Ele nos confiou. Nós vamos prestar conta. E qual vai ser a nossa desculpa? Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3, e eu amo esse texto, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não está nos abençoará, ou irá nos abençoar. Está, nos abençoou em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deixa eu dizer uma coisa a você: já está disponível, pega, traz. É isso que nós precisamos ter entendimento. Às vezes a gente está indo atrás de uma coisa que já é nossa. Pega, vai para o teu lugar secreto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto. Vai saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Vai saber qual é o propósito que Deus tem para você. E aí sim, irmãos, a gente passa a viver. Porque até então a gente sobrevive. Mas quando a gente entende quem é Cristo, e o que Jesus fez por nós, e o que Jesus nos confiou, o chamado que Deus nos deu, a causa que o Senhor nos deu para vivermos, aí de fato nós passamos a viver. E aí de fato eu tenho pelo que acordar, eu tenho pelo que estudar, eu vou para a faculdade pelo propósito. O propósito fala mais alto do que a minha preguiça. O propósito fala mais alto. Entende? Então assim, nós não podemos ser guiados por aquilo que é terreno. Grandes coisas nos aguardam, irmãos, e a gente perde tempo com besteira. Tem gente que passa 4, 5 anos na faculdade e nem exerce o que se formou.
Tem cara que vai para a faculdade com um propósito. Às vezes nem consegue manter a faculdade. Mas quando você vai olhar, influencia 1, 2, 3 para Cristo. Então nós somos movidos por uma causa. Nós precisamos ser movidos por uma causa. Nós precisamos ser movidos por aquilo que Deus diz a nosso respeito. Aquilo que Deus nos confiou. Aquilo que Deus nos deu. É isso. E aí o terceiro ponto, de filhos imaturos para filhos maduros. Deus quer que eu e vocês sejamos maduros. Amém? Deus quer que eu e vocês sejamos parecidos com Cristo. Parecidos com Jesus. E outra coisa, toda pessoa madura, ela é apta para receber uma responsabilidade. Ninguém dá responsabilidade a uma pessoa que é imatura. Quem é doido? Ninguém dá. Um exemplo é o remédio. O remédio ele pode ser benéfico, mas ele pode ser maléfico. Depende da mão quem está utilizando. Dê um remédio para uma criança, ou deixe à mercê da criança. Então nós precisamos ser maduros. Maturidade não é do dia para a noite. É uma vida de constante aprendizado. Deus às vezes, e Deus é muito assim, né? Deus revela o nosso chamado, Deus revela o nosso propósito. Amém. Mas Deus não revela o processo. Porque se revelar o processo não fica um. O pastor falou de José, o André Brisa falou de José, e aí eu vou falar de José. Pense comigo, José. Deus revela o chamado de José, revela o propósito de José, e José se alegra, vai contar para os irmãos, vai contar para o pai, amém. Aí acontece todo o processo na vida de José. Imagine se Deus tivesse dito, ó José, beleza, mas para que isso aconteça, tu vai ser vendido como escravo, tu vai ser dado como morto, tu vai ser preso injustamente, tu vai ser acusado de um crime de estupro, sem ter feito nada. E aí? Quero nada. Vamos dizer, nada? Quero nada. Dá para o meu irmão mais velho que eu não quero não. O processo é quem nos amadurece. Às vezes nós queremos fugir do processo. Não é o processo que nos amadurece. É o processo que nos coloca na fornalha para limpar o nosso caráter. Aliás, forjar o nosso caráter. Limpar o nosso coração. Porque se é dado um cargo de liderança a uma pessoa imatura, a gente cria um faraó. Então Deus não está preocupado, olha. Deus não chamou ninguém para isso não, irmãos. Deus não chamou para ser servo. Se eu não tivesse coração de servo, manipulação é fácil. É fácil. Então maturidade não é do dia para a noite. É uma vida constante de aprendizado. A gente leu Hebreus 5,14, que o alimento sólido é para adultos, que pela prática constante, todo dia, pela prática constante, são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Prática constante. Sabe o que é isso? É um estilo de vida. Segunda-feira foi ruim, mas eu permaneci. Terça-feira foi bom, graças a Deus, permaneci. Perseverança. E perseverança não é a gente fazer a mesma coisa todo dia. É a gente fazer coisas diferentes no mesmo propósito. No mesmo caminho, com a mesma intenção, com a mesma motivação, com o mesmo destino, no mesmo destino. Isso é perseverança. Maturidade é um estilo de vida, de obediência. Um filho maduro se preocupa em ser responsável e diligente e constante em aquilo que o Senhor lhe confiou. Então, um filho maduro ele não está isento de erros. Um filho maduro ele não está isento das suas falhas, mas ele aprende com os seus erros e pela prática constante ele tenta acertar para ser aprovado. E quem não abre os ouvidos para a instrução, abre os ouvidos para a destruição. Nós precisamos ser instruídos. Já diz Provérbios, né? Na multidão de conselheiros se forma um sábio. Ouça, escute, peça orientação, peça conselho. Eu mesmo faço isso. Eu sou besta. Eu estou indo para um caminho que o cabo já está lá. Eu vou perguntar. Só e aí? E aí?
fulano, como é lá? Se coloque nesse lugar. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Por quê? Porque quem não abre os ouvidos para a instrução, abre os ouvidos para a destruição. A maturidade vem de um lugar de humildade, de se prostrar diante do Senhor, de um lugar de gratidão ao Senhor. Processo é o caminho que nos leva à maturidade. E isso não tem somente a ver conosco, tem a ver com outras pessoas também. Você sabia que a sua vida, ou ela pode atrair as pessoas para a presença de Deus, ou pode afastar da presença de Deus. Se você não sabia, fique sabendo disso agora. Nós nos tornamos uma porta. Nós nos tornamos epístolas vivas. Ou nós atraímos as pessoas para a presença de Deus, ou nós nos afastamos. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 19, diz que toda a criação, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem, se manifestem. A criatura está impaciente para ver a manifestação dos filhos de Deus. A minha faculdade está impaciente, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. No meu trabalho, na minha casa. E aí você se coloca também. Trazendo a Tiago, fui muito feliz. No dia que o Marcos Albino estava ministrando, estava a coordenadora do nosso curso, aqui no culto. Olha, graças a Deus, não vai ter impedimento lá. Fiquei feliz, fui lá, no momento de conexão, fui lá, falei com ela, dei um abraço nela, fiquei feliz em ver ela e tal. Então assim, a nossa vida ou afasta ou atrai para a presença de Deus. Então, as pessoas elas estão aguardando com grande expectativa a manifestação de quê? Dos filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não é de evangélicos, viu? A gente tem muitos evangélicos no Brasil. Muito. Às vezes eu vou olhar lá, teve uma situação lá na faculdade, e os caras lá bebendo, aí eu fui e botei um copo de café. Aí disse assim, eita Felipe, tu não bebe não, né? Aí a menina disse, não, que ele é cristão. Aí fez, não, mas eu também sou. Eu fez, não, mas ele não é que nem tu não. Desse jeito. Então, ou seja, muito evangélico. Mas nós precisamos levantar discípulos. Nós precisamos ser discípulos e precisamos levantar discípulos de Cristo. Do olhar assim, esse cara é diferente, velho. Essa moça aí é diferente. É dessa forma. E essa expressão ardente expectativa que Paulo fala, de fato é como se a pessoa estivesse assistindo com um pescoço esticado, assim, ó, procurando algo. Está aguardando com grande expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Pois pronto, quem está do seu lado está aguardando isso. Está aguardando com grande expectativa isso. É por isso, irmãos, que nós temos as células. É por isso que nós temos os ministérios. Ministério na universidade, nas escolas. É por isso que nós temos a Fire, a Flame, a Rede de Casais agora. E graças a Deus que esses ministérios estão crescendo. Graças a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é para a gente estar bem na fita. Não é para a gente ser a igreja popular em Garanhuns. Não, é para a gente abençoar a nossa cidade. Abençoar a nossa comunidade. Isso é uma das formas de nós apressarmos a vinda de Cristo também. Quando eu convido uma pessoa, quando eu chamo uma pessoa, isso é apressar a vinda de Cristo também. Isso é avançar o reino de Deus. Deus não nos dá, escute isso, Deus não nos dá as pessoas, Deus nos dá para as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Deus não dá as pessoas para nós. Deus nos dá para as pessoas. Por isso que nós vivemos por uma causa. A capacidade de um líder, a capacidade de um filho maduro, é enxergar em alguém o que ninguém enxerga. É esse entendimento que nós temos que ter. Então, as pessoas estão desesperadas para que o poder de Deus, o dunamis de Deus, seja manifestado através da nossa vida.
da nossa vida. Não é um compartilhamento do Instagram. Não é um compartilhamento de um corte do Instagram. É a nossa vida. E outra coisa, eu tenho entendido isso lá na faculdade. Muitas das vezes as pessoas elas não querem simplesmente ouvir a palavra, não. Mas elas sabem o que é que elas estão esperando. O que elas esperam? Bom testemunho. Porque só espera isso para dizer, não é crente. E não é assim. Esse fulano não é assim. Esse bicho aí, não sei o quê, papapá, ppp. Glória a Deus, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus eu tenho buscado ser. Graças a Deus tem pessoas assim, e aí Felipe, qual é a tua igreja? Aí eu digo, Centro Cristão de Adoração. Aí esse centro, às vezes pensa que é outra coisa. Aí eu vou, mostro o Instagram, mostro o ministério e tal. Aí alguns conhecem, é de Marquinhos, né, de Cris, eu sei. Que era da Querigma, é esse mesmo. Então assim, a galera espera bom testemunho. Bom testemunho. Tem muita gente que fala muito bem. Muito bem. Mas vida com Deus falta. Manifestação da glória de Deus falta. Esses dias lá no nosso GC, teve uma moça que está aqui conosco na igreja. E ela, Felipe, eu não estou sentindo de compartilhar a palavra. Vamos fazer um momento de oração pelos outros? Vamos embora. Foi um mover de Deus lá na sala. E o povo lá assim na porta. Assim, é dessa forma. Nós precisamos dar bom testemunho. As pessoas estão desesperadas por isso. Desesperadas por isso. Elas estão com fome. Se nós não alimentarmos, o mundo vai. O mundo vai. Então que eu e você sejamos um canal de bênção para essas pessoas. Não é só faculdade não, escola, trabalho. Quando você estiver inserido na sua rua, seus vizinhos. Paulo diz que fiel é Deus que nos chamou à comunhão com o seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiel é Ele que confiou em nós. Fiel é Ele que insistiu em nós e que continua a insistir. Lembra de Atos capítulo 6? A igreja crescendo, e aí parte uma galera da fala grega e diz assim, olha, as viúvas estão sendo negligenciadas. E aí os apóstolos entram, faz uma reunião e diz assim, vamos levantar 7 homens, mas assim, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para serem pastor. Está assim? Não. Para ser um ministro de louvor. Está assim? Não. Está lá, para servir. Para servir. O título não é maior do que a nossa servidão. Precisamos entender isso. Então, a igreja crescendo, os caras começam a articular. Diz assim, sendo assim, escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Para mim servir, eu preciso dar bom testemunho? Para mim servir, eu preciso estar cheio do Espírito? Para mim servir, eu preciso ter sabedoria? Porque pior do que não servir é você querer servir a Deus do seu jeito. Da forma que você quer. Da forma que você bem entender. E não é assim. E não é desse jeito. Então, para nós servirmos a Deus, existe uns princípios a ser seguido. E uma coisa é você ser cheio do Espírito, outra coisa é você andar no poder do Espírito. Ser cheio do Espírito nós somos. Nós precisamos andar no poder do Espírito. Eu tenho gostado de estar com os meninos da Flame. Porque se eu disser assim, bicho, que dor de cabeça, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. É assim. Não tem remédio para eles não. Isso é andar no poder do Espírito. Nós precisamos andar no poder do Espírito. E isso não implica em fazer o que a gente quer, é fazer o que Deus quer.
Um dia desses, um cara mandou uma mensagem para mim. 10 horas da noite. Felipe, o bicho, tem como tu vir aqui em casa? Não vou dizer o bairro. Tem como tu vir, é longe. Tem como tu vir aqui em casa? Por quê? Bicho, eu estou sentindo umas coisas subindo na minha cama. Olha, uns espíritos estão me prendendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu já, o pastor. Mas eu não disse, né? Sabia. Não, se eu disser, pastor, vá, o pastor vai dizer, vá você. Mas pastor, ore por mim. Porque eu estou indo. Eu disse, meu Deus, eu vou com quem? Aí eu liguei para um discípulo meu, Robson. Ô Robson, já expulsasse demônio? Eu disse, não, depois é a primeira vez também, bora. Levei outros discípulos meus, a gente foi. Já chegando lá, já cheguei assim, ó. Aceita, Espírito Santo. Aí eu no carro orando. Se me deu uma palavra, a Senhor me deu. Lembrou, né? Na verdade, né? Vocês receberam poder e autoridade. Então eu fui nessa palavra. Cheguei lá, a gente chegou lá, os cachorros lá latindo, a bexiga toda. Aí quando a gente começamos a orar, quando a gente botou a mão no cabra, o cabra já começou. E eu assim também. Eu disse, sai em nome de Jesus. Aí o cabra acalmou. Aí quando a gente saiu, os cachorros calminhos também, eu disse, graças a Deus. Então andar no poder do Espírito não implica você fazer a sua vontade, não. É a vontade de Deus. E Deus vai nos chamar, e Deus vai nos... Meu amigo, graças a Deus. Olha, esse cara eu nem conhecia. Esse cara foi um GE que a gente abriu lá no bairro. A gente abriu um GE lá. O cara nem ia, mas ele sabia que tinha um GE lá. Ele achou meu Instagram e mandou uma mensagem. Aí eu nem seguia, esse cara e ficava lá naquela caixinha ali de permitir. Foi assim, e graças a Deus que ele encontrou alguém que pudesse ajudá-lo. Entende? Então, em Atos 6, a gente vê isso. A gente vê o poder do Espírito Santo atuando. Então, preciso de bom testemunho para servir? Preciso ser cheio do Espírito para servir? Preciso de sabedoria? Por quê? Você olhar Atos capítulo 6, aí parte para o capítulo 7, fala de quem? De Estevão. Estevão começa a defender a fé dele de uma forma tão incrível, tão forte, de uma forma intensa, que no verso 9, no verso 10 diz assim, que nenhum deles eram capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito que nele estava. Veja a diferença. Então o seu posicionamento vai perturbar os que não tiver posicionado. Ixi, tu só vive na igreja. Terceiro culto está vindo aí. E graças a Deus. Se você tiver com um pensamento de, ixi, mais um culto, você repreende em nome de Jesus e peça perdão a Deus. Porque a gente está vivendo um cumprimento de promessa. A nossa igreja está crescendo e graças a Deus por isso. A nossa cidade está sendo alcançada, graças a Deus por isso. Então todos são chamados, mas nem todos escolhem o caminho do processo. Então Deus ele não constrói, Deus não constrói time, Deus constrói família. E outra coisa, você não escolhe a família, né? Você pertence. Então Deus não constrói time, Deus constrói família. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Então maturidade ela é alcançada quando atinge a maturidade, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, verso 2, diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês e o mencionamos constantemente em nossas orações. Olha o que é que Paulo diz no verso 3. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, nós relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que significa? Que ser maduro, um filho maduro, ele transforma fé em obras. Nós não nascemos para ficar só aqui. Aqui é muito bom. Nós não nascemos apenas para cultuar no domingo. Não. Nós nascemos para conhecer Cristo e fazer de Cristo conhecido. Esse é o nosso principal chamado. Então, sirva a sua igreja.
Sirva a sua igreja. E outra coisa, preste atenção. Não espiritualize aquilo que resolve, aquilo que a solução resolve com um posicionamento seu. A gente não pode espiritualizar aquilo que se resolve com um posicionamento nosso. Líder nenhum tem responsabilidade com a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. É você. É você. Sou eu. Então a gente precisa ter esse entendimento. E para encerrar, quais são as características de um filho maduro? Primeiro, uma fé sólida, obediência. Um filho maduro, ele não contesta. Sim, Senhor. Sim, Pai. Eis-me aqui, eu vou. Amor e compaixão. Um cara que não tem compaixão pelos perdidos. É até o lema da nossa igreja, né? Amor por Jesus, paixão por Jesus e compaixão pelos perdidos. Sabedoria, maturidade espiritual para acompanhar e para discernir. Outra coisa, discernimento, habilidade para distinguir o que é certo e o que é errado. Paciência e perseverança são características de um filho maduro. Um cara que é fruto, que tem fruto do Espírito, que anda na obediência do Espírito, que exerce o domínio próprio. A Bíblia diz que um homem que não se controla, ele é como uma cidade sem muros. Ele é como uma cidade sem muros. Ele está aberto para qualquer coisa. Ele está fácil para qualquer coisa. Disposição para servir. Um coração voltado para o serviço, buscando ajudar e a edificar os outros na fé. Você sabia que o texto que Paulo fala, lá em Efésios, capítulo 4, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzem amadurecimento. Então, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Sabe qual é a nossa responsabilidade como líder, como pastor, como apóstolo? Treinar outros. Treinar outros, para que a casa de Deus ela seja edificada. O meu chamado não é para mim, é para os outros. O dom que Deus me deu não é para mim, é para os outros. Isso a gente precisa ter entendimento. Então, para encerrar, quero que você fique de pé, por favor. Uma das principais características de um filho de Deus maduro, de um filho maduro, é uma vida de oração. Eu e você precisamos ter um estilo de vida de oração. Nós precisamos ter o peso da intercessão em nosso coração, de estar orando, de estar buscando a Deus, de ter a sensibilidade. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus quer? Irmãos, isso precisamos estar na nossa mente. Qual é a nuvem que Deus quer que eu siga? A Bíblia fala lá em Êxodo que Deus diz a Moisés: Moisés, prepare o povo que eu vou descer. E aí Deus se revela em relâmpago, em trovão, os caras ficam com medo. Aí Moisés diz, não, Deus está se revelando dessa forma para que causa temor em vocês e vocês não pequem diante de Deus. Aí a Bíblia diz que os caras já começam, não, fale você, nós não deixe Deus falar. A Bíblia diz, irmãos, veja a diferença. A Bíblia diz que essa galera se afasta. E a Bíblia diz que Moisés anda em direção à densa nuvem. Veja a diferença. Então que nós possamos ser essas pessoas. E por último, compromisso com a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Se tiver que perder, perca. Compromisso com a verdade. Eu não abro mão da verdade de Deus. E nem quero abrir mão da verdade de Deus. Paulo diz, por acaso eu quero agradar os homens? Por acaso eu quero servir aos homens? Se eu quisesse agradar os homens, eu não serviria a Deus. Então que nós possamos ser valentes de Deus pela verdade. Eu quero convidar você, feche seus olhos e peça a Deus: Senhor, me dê um coração maduro. Me dê um coração, Senhor, um coração valente pela verdade, disposto a cumprir a Tua palavra, que ama a Tua palavra, que ama a verdade da Tua palavra, custe o que custar. Assim como Davi, Senhor, tire tudo,
mas não tire a sua presença de mim. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa inundar o nosso coração com a tua verdade. Assim como Davi diz, é Ele quem prepara as minhas mãos para a batalha. Não há professor maior, não há discipulador melhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor gere em nosso coração essa disposição em querer servir ao Senhor, custe o que custar. Que nós possamos ser pessoas de uma coisa só, em querer agradar aquele por quem nós nos alistamos, como diz Paulo. Tome o nosso coração, Senhor, nessa hora. Tome o meu coração também. Aumente o temor no nosso coração. Aumente, Jesus, o zelo pela tua palavra. Em nome de Jesus. Quero ver tua beleza. Usa-me